Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para uma super videoaula para vocês, uma videoaula de direito constitucional. A primeira parte da Constituição são os direitos, são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, consagrados no artigo 1º até o artigo 4º. É um assunto simples, muito tranquilo, um assunto aí que eu tenho certeza que se você assistir essa aula até o final, eu tenho certeza que você não irá errar nenhuma questão na prova de concurso. Sem muita demora, vamos lá para o artigo 1º, né? O que diz o artigo 1º? Gente, o artigo 1º, não só da Constituição, né, mas para toda e qualquer lei, cara, estatuto, é o objeto central do que aquele texto normativo irá tratar. E o artigo 1º, ele vai tratar o quê? Ele vai tratar simplesmente isso, dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Então vamos lá, olha só, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, né? Então essa aqui é a leitura literal do artigo 1º. Professor, mas e aí? Dentro desse artigo 1º, nós temos muitos conhecimentos e muitos assuntos, muitos detalhes importantes. Por exemplo, quando a gente fala em república, significa dizer o seguinte, que a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa Carta Política, a norma mais importante do Brasil é a Constituição. Tá? Se você for lá na pirâmide de Kelsen, você vai perceber que a Constituição está no topo da pirâmide, ou seja, a norma mais importante que nós temos. Então ele fala, ó, república. Quando ele fala república, significa dizer que a República Federativa do Brasil adotou como forma de governo a república. Professor, o que é oposto à forma de governo à república? Aliás, quais são as outras formas de governo que nós temos além da república? Nós temos a monarquia, por exemplo. Tá? A monarquia é o que? É o direito divino dos reis, não é isso? Por exemplo, a Inglaterra você vive uma monarquia. Tá? No Brasil já foi uma monarquia, hoje é o que? Uma república. República Federativa do Brasil. Tá? República, o Brasil passou a ser república a partir da proclamação da república, um ato muito importante do dia 15 de novembro de 1889, houve a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca. E assim, rompendo, né, a forma de governo anterior, que era a monarquia, e o Brasil passa a ser a República. Né? Depois da Constituição de 1989 até a presente data, todas as nossas constituições adotaram como forma de governo a República. Outras formas de governo além da República, monarquia e a aristocracia, né? A aristocracia, né, segundo Aristóteles, é até uma homenagem ao Aristóteles, diz que é o seguinte, né, que é um governo formado de poucos, né? E esses poucos, os melhores, né? A aristocracia. Então você tem que saber, república é o quê? Forma de governo. Professor, e essa federativa? Essa federativa sinaliza uma outra coisa para a gente. Essa forma federativa significa dizer uma forma de Estado. Como assim a forma de Estado? É a forma na qual a República do Brasil vai se organizar através do quê? De federações. Tá? Federações. Tá? Federativa, ou seja, os estados e os municípios. Né? Ó, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, ou seja, não existe a possibilidade de nenhum estado proclamar sua independência, né? Nenhum município, nenhum DF pode proclamar sua independência, porque todos os nossos estados e municípios e o DF fazem parte da nossa federação, tá? A nossa federação. Professor, a federação, então o que acontece? Tem a república, né? A federação vai ser a forma de Estado. Como é que ele vai se organizar inteiramente? Professor, para ficar claro, uma outra forma de Estado, Estado unitário. Estado unitário não é dividido em estados, em federações. Não é dividido, tá? Não é dividido. Por exemplo, Portugal é um Estado unitário, né? Até dado pelo seu tamanho, né? É tamanho, né? Então não é um Estado unitário, não tem federações, né? Então, forma federativa é forma de Estado. Outra forma de Estado, um Estado
unitário, por exemplo, né? Tem outro exemplo de forma de Estado? Sim, tem um Estado unitário, tem a confederação, tem um principado, são formas de Estado. Então, república, forma de governo. Federativa, forma de Estado. Do Brasil, formada pela união dos estados, que formam a federação, dos municípios e do DF. Constituem-se em Estado democrático, né? Antes do Estado democrático, né? Quando fala República Federativa, federativa é forma de Estado. Quais são os entes da República Federativa? Entes federativos, estados e municípios e do DF. Constituem-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos, né? E aí, professor, esse Estado democrático, né? Nós temos aí o quê? O regime de governo. Então, no Brasil, hoje, nosso regime de governo é o regime democrático, né? Professor, qual que é o outro regime que nós temos político, né? Outro regime que nós temos é o autoritarismo, né? Autoritarismo não é uma democracia, né? Então, no Brasil, nós temos Estado Democrático de Direito, significa o regime de governo. Agora dá para fazer uma leitura com mais profundidade. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do DF, constituem-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, né? Professor, e a questão dos territórios, né? Apesar que após a Constituição de 1988, tá? Após a Constituição de 88, nós não temos mais territórios no Brasil. Mas antes da Constituição de 88, nós tínhamos ainda alguns territórios no Brasil. Nós tínhamos alguns territórios no Brasil e pode ter também territórios. Existe essa possibilidade de a gente ter territórios. Os territórios que nós tínhamos, que era o território de Roraima, de Amapá, né? Esses territórios foram transformados em estados, né? Agora, se tiver território, algum outro território, os territórios não são entes federativos. Por quê? Porque eles pertencem à União. Então, só para vocês entenderem, a República Federativa do Brasil, né? Entes federativos, né, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios do DF, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, né? Fazendo o resumo do artigo 1º, isso aqui vocês têm que entenderem, né? Vamos lá, forma de Estado é uma cláusula pétrea, não pode ser retirada da Constituição. É o federalismo. Forma de governo é o governo republicano. Sistema de governo, presidencialismo. E o regime de governo é um Estado democrático. De novo, é muito importante isso. Forma de Estado, cláusula pétrea, federalismo. Forma de governo, republicano. Sistema de governo, presidencialismo. E regime de governo é o Estado democrático, né? Falando ainda em federação, tá? Nós temos a federação. Você sabe que a federação é a forma de governo na qual, né, a Constituição assim desejou. Nós temos que cada ente federativo, quando a gente fala ente federativo aqui, nós estamos falando aqui, ó, de estados, olha, ó, estados, tá? Distrito Federal e municípios, né? Eles têm o quê? Autonomia, né? Autonomia para quê? Para ter a sua autoadministração, a sua autolegislação e o autogoverno, né? Então, cada ente federativo tem isso, né? É claro que autonomia, tá, é diferente de independência. Tá? Eles têm autonomia, né? Com base o quê? Eles têm autonomia com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, né? E a Constituição da República Federativa do Brasil, ele diz que os estados, cada estado vai ter a sua Constituição estadual, né, com base na Constituição da República, e os DF, os municípios, as suas devidas leis orgânicas, né, que equivale aí à sua Constituição. Então, os entes federativos, né, então assim que é organizado, você tem a União, tá? A União, que é o poder federal, a União Federal, que ele representa o quê? Todos os entes da federação, principalmente perante o quê? Perante perante o mundo, né? Perante o quê? Os outros estados, né?
aos outros estados. Então, nós temos aí a federação, né? Só que é só para fixar, né? O que acontece? Nesse artigo 1º, nós temos o seguinte ainda, né? Nós temos lá, vamos fazer a leitura de novo. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, DF, constituem-se Estado democrático de direito e tem como os fundamentos, né? Ou seja, isso cai muito em prova. O examinador gosta de cobrar letra da Constituição. Letra da Constituição. Então é o seguinte, agora, esses 5 itens aqui significam o quê? São fundamentos da República Federativa do Brasil. Primeiro fundamento, soberania. Então, a República Federativa do Brasil, ela é soberana. Tá? Ela tem um poder soberano, ou seja, não vai receber interferência externa nenhuma. A República Federativa do Brasil tem como fundamento a cidadania, ou seja, aqueles que lá nascem, aqueles que lá vivem, têm o que? Vínculo com a República Federativa, são seus cidadãos, o povo, né? Tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, aqui sinalizando aqui que o Brasil é um país aí que adota aí um sistema capitalista, né, de produção, e o pluralismo político, né? Ou seja, não é sistema de partido único, né? Sistema de partido único é um partido comunista. Então esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo do político, né? Esses fundamentos da República Federativa do Brasil, temos aqui um macete, né? Ó, só se diva plu. É só de soberania, si de cidadania, di da dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e plu do pluralismo político, né? Do pluralismo político é uma forma de você memorizar. Infelizmente, eu tenho que passar para vocês o seguinte, que em concurso público algumas coisas você vai ter que memorizar, vocês vão ter que fixar. E claro, né, que essas dicas aqui de anagramas aqui, né, ajuda bastante aí os alunos aí a fixarem o conteúdo, né? Algumas observações sobre esses fundamentos, né? Primeira observação importante. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa não impedem intervenção do Estado na ordem econômica. Tá? Então, o Estado aí não impede a intervenção do Estado na ordem econômica. Né? Por quê? Ah, professor, o senhor falou que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né, diz respeito ao liberalismo. Sim, né? O liberalismo, o capitalismo, né, além da demanda e da oferta. Mas, o que acontece? Isso não impede que a administração pública, que o Estado, faça uma intervenção no mercado para causar o equilíbrio do mercado, né? Então, isso não impede a intervenção do Estado, né? Ok. Opa, desculpa, gente, o ar-condicionado daqui do estúdio está bastante gelado, inclusive eu vou desligar o ar por um pouquinho, né? Com licença. Também, né? Esse clima, né, cara? Fica quente, depois esfria, né? Vamos lá. Outra observação sobre os fundamentos, né? Informações importantes, né? Primeiro, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado. Ele pode ser relativizado, sim, porque diante de casos concretos é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Então, o princípio da dignidade humana pode ser relativizado. Tá? Então, ele pode ser sobre o quê? Sobre juízo de ponderação, tá? Em casos concretos. Então, ele não é absoluto. Né? Claro que esses princípios da dignidade humana, né? Olha aí, ó, completando, né? A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse individual em detrimento do direito coletivo, né? Então você tem que garantir, né, a vida das pessoas, né? A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental, promove o direito à vida digna em sociedade, né? E finalmente, última observação a esses valores, a esses fundamentos da República Federativa do Brasil, nós temos o seguinte: os valores sociais da livre iniciativa e da livre iniciativa
aqui eu repeti, né, da livre iniciativa, né, são princípios da República Federativa do Brasil. O primeiro é um fundamento e o segundo um princípio da atividade econômica, que esse princípio da atividade econômica, inclusive, ele vai ser melhor retratado lá no artigo 170 da Constituição, que ele fala sobre o princípio da atividade econômica, né? Pronto, com isso, nós concluímos o caput do artigo 1º da Constituição Federal. Tá? É básico, né? Esse artigo 1º, além do dispositivo do artigo, o aluno tem que conhecer um pouquinho sobre teoria geral do Estado. Isso que eu passei para vocês é um pouquinho da teoria geral do Estado. Esse artigo 1º tem um parágrafo único. Esse parágrafo único é um parágrafo muito importante. Ele traz o princípio da representatividade. Como assim o princípio da representatividade? Quem que vai representar esse poder na administração, no Brasil? Na República Federativa do Brasil. Então ele fala, olha só, todo o poder emana do povo. Olha aí. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Ou seja, quando ele fala todo o poder emana do povo, quem que é o titular do poder? Então, o titular do poder é o povo. Olha, o povo que é o titular. O povo é o titular do poder. Fala, não, todo poder emana do povo, tá? Ok. Ó, e esse poder, ele será exercido por meio de representantes eleitos. Ó, representantes eleitos, né? Ou diretamente nos termos desta Constituição. Tá? O que está por trás disso? Né? Vamos lá. O poder emana do povo, é soberania popular. Ele é o titular desse poder. O poder pode ser exercido diretamente pelo povo. Olha aí, ó. Ele pode ser exercido diretamente pelo povo, pode ser exercido por um representante, ou seja, representatividade eletiva. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós somos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo. Nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a Lac Concursos é daqui de Cuiabá. A Lac Concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados. É isso mesmo que estudaram aqui na Lac Concursos. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele tá transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100,00. E nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Então essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou
sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lac, a dedicação da Lá Concurso você vai ter de forma integral. Então venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.